Boa tarde, sejam bem-vindos ao Alentejo às Quartas, organizado pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo, mais especificamente pela Divisão de Conservação da Natureza e Bem-Estar Animal. Informamos que, como é habitual, estamos a gravar este webinar e que no final os participantes poderão colocar as suas questões, quer no bate-papo, que o poderão fazer durante a sessão, quer depois levantando a mão e acionando a câmara. Hoje o webinar é dedicado ao papel das torfeiras para a humanidade, o projeto PetMap na região do Mediterrâneo Ocidental, e estas que são designadas de territórios esponja armazenam alguns dos depósitos de carbono terrestre mais importantes do mundo. No entanto, são ainda pouco conhecidos, e é neste âmbito que o nosso orador de hoje, Miguel Geraldes, irá dar-nos a conhecer um pouco melhor as torfeiras. Miguel Geraldes é geógrafo, investigador associado no Centro de Estudos Geográficos da Universidade de Lisboa e no Greifswald Mir Center, na Alemanha, preparando atualmente o doutoramento no Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa. Aqui lecionou e colaborou com o Centro de Ecologia Funcional em matérias como o ordenamento de zonas úmidas, como as torfeiras, e o interesse público na gestão dos seus maiores serviços ecossistémicos, o suporte da biodiversidade, a regulação climática, o sumidouro e o sequestro do carbono e o arquivo paleoambiental. É o segundo ponto focal do painel de revisão científica e técnica para a aplicação da Convenção sobre as Zonas Úmidas, ou Convenção de Ramsar, em Portugal. Fazem de parte do International Mir Conservation Group e da equipa GMC, que é responsável pela aquisição e gestão dos dados mundiais sobre torfeiras, sediada na Universidade de Greifswald, ao abrigo de um protocolo com o Programa Ambiente das Nações Unidas. Além disso, é apaixonado pela diversidade do mundo natural e ativista na sua defesa. Foi participante e voluntário em diversas organizações não governamentais, onde tem trabalhado na defesa do interesse público ambiental. Atualmente trabalha no ICNF. Miguel, muito obrigada por teres aceito o nosso convite e se quiseres partilhar a tua apresentação. Boa tarde a todos, com certeza. Alexandre, peço só a confirmação que está a aparecer bem. Sim, só precisas de partilhar. Sim. Sim. Já está? Correto, sim. Ok. Então, muito boa tarde. Todos os que tiveram a bondade de vir até cá ouvir falar um bocadinho sobre zonas úmidas. Eu já fui apresentado, portanto, o meu nome é Miguel Geraldes. De facto, trabalho com este tipo de ecossistemas úmidos há alguns anos. Tive uma primeira tentativa de tese de doutoramento, mas depois mudei a minha perspectiva a partir do momento em que conheci o professor Hans Josten, que é uma espécie de grande perito internacional. Ele faz parte do painel de revisão central da Convenção de Ramsar. É um senhor dos Países Baixos que vive na Alemanha e que, em conjunto com o professor Michel Sokol e outras pessoas, montaram este centro de torfeiras de Greifswald. É um centro que é referência e é onde estão sediados alguns serviços que se prestam ao Programa Ambiente das Nações Unidas. Desde a COP de Marrakech, da Convenção das Partes, da Convenção Quadro das Nações Unidas contra as Alterações Climáticas, que as torfeiras adquiriram um papel fulcral para a humanidade. Porquê? Porque nós não vamos conseguir atingir a neutralidade carbónica sem elas. Cerca de 88% das torfeiras mundiais está em estado razoável, porém os 12% que não estão são autênticas fábricas de emissão de carbono para a atmosfera, e isso não é compatível com as metas de neutralidade carbónica. Portanto, é preciso fazer um esforço mundial para inventariar. Depois de inventariar, aquelas que precisarem de restauro têm de ser restauradas sob pena de continuarem a emitir muito carbono para a atmosfera, sobretudo sob a forma de CO2, mas também metano, e que são gases com efeitos de estufa muito importantes e que depois têm um impacto grande na vida da humanidade. Eu vou apresentar-vos, portanto, aqui uma introdução às torfeiras, falando só aqui um pouco dos centros. Portanto, eu pertenço ao Centro de Estudos Geográficos da Universidade de Lisboa. Este projeto foi montado pelo Centro de Estudos Geográficos, coordenado com o Greifswald Mir Center,
que é com o organizador do projeto, digamos assim. Depois temos a participação do Centro Superior de Investigação Científica de Espanha, sobretudo a Missão Biológica da Galiza, o Centro de Geociências de Coimbra, a Universidade Lusófona, o ISA, e como é um projeto do MIT Portugal, tivemos que ter umas cartas de conforto do MIT e está previsto haver coautoria das publicações que vamos fazer e também fazermos uma visita ao MIT para lidar com os professores de lá, que são sobretudo, estes que escolhemos, são especialistas em torfeiras tropicais, que partilham algumas características com estas torfeiras já de baixas latitudes, como as nossas, que são um pouco diferentes das torfeiras boreais ou mesmo com as dos Açores, que são claramente orográficas. As nossas já são torfeiras mais de transição e hoje vamos conhecê-las um pouco melhor. Então, aqui a nossa apresentação não vai seguir à risca esta linha aqui do índice, mas vamos apenas falar de alguns conceitos e de como é que eles apareceram, qual foi a sua história, para podermos entender esses ecossistemas úmidos tão específicos. Vamos ver alguns aspectos biogeográficos destas zonas úmidas, sobretudo aqui à nossa latitude e neste cantinho da Eurásia. Vamos falar um pouco sobre esta questão das lacunas do conhecimento e da necessidade de haver um movimento mundial para supri-las, de forma a que a neutralidade carbónica possa ser atingida em 2050. Vou falar-vos um pouco do projeto PITMAP, em que é que ele consistiu e quais são os seus resultados principais, as sinergias que este projeto permitiu desenvolver, sobretudo a um nível internacional, e o que fazer num futuro próximo em relação a estes dados. Aqui um bocadinho de história. Pensando em torfeiras, há aqui uma interação entre a ciência e a sociedade. Portanto, nós temos que entender que estamos perante ecossistemas, alguns deles muito antigos. Portanto, eles foram formados em alturas em que as condições ambientais eram diferentes de hoje. Há cerca de 20, 18 mil anos, ou até antes, ou até depois disso, 15 mil anos, mesmo 10 mil anos, a frente polar, por exemplo, passava muito mais a sul do que passa hoje. Chovia muito mais à latitude de Lisboa, do Alentejo, do que chove hoje. Se contarmos que o mar estava mais abaixo e depois foi subindo à medida que a última fase de fria do Quaternário se estava a dissipar, teríamos aqui uma extensão destes habitats que hoje não existe. Hoje o que temos são pequenos restos, onde revista alguma vegetação reliquial, mas que não é por serem pequenos que eles perderam a sua importância. Vamos falar um pouco disto. Agora, esta questão histórica é importante porque nós não podemos olhar para estes ecossistemas com os olhos de hoje. Ou seja, não foram criados agora. Se nós fizermos, por exemplo, uma modelação de envelopes climáticos, isto poderá fazer pouco sentido, sobretudo em torfeiras que tenham atingido a sua autorregulação e auto-organização. O que acontece muito, por exemplo, em torfeiras dominadas por esfagnos, em que elas criam alguma independência, aqui eu sublinho alguma, porque não é total, obviamente, mas alguma independência do seu entorno, desde que a água chegue pela chuva. Ou seja, alguma independência de haver freatismo, de haver alimentação por água freática, ou mesmo por escorrência superficial, não é? Mas isto, enfim, são ecossistemas muito complexos. Hoje não iria entrar muito por aí. Só por aqui esta questão da incompletude das fontes e da subjetividade do intérprete, porque é muito importante para entendermos o que vamos falar a seguir. E reter esta frase, nós não vemos o passado como ele era, mas nós vemos-lo como somos. É de um poeta holandês. Então, temos em português logo um problema de nomenclatura, porque a palavra torfeira só entra no português a partir do século XV, final do século XV, século XVI. Esta palavra vai passar da Flandres, quer para o francês, quer para os soldados espanhóis que na altura do Carlos V e depois dos Filipes estavam nos Países Baixos. Portanto, não havia uma palavra nas línguas romances para torfeira, não é? Ainda os espanhóis, por exemplo, quando chegaram aos Andes, tiveram muita dificuldade em classificar aqueles habitats de montanha, que chamaram-lhes páramos, chamaram-lhes humedales, chamaram-lhes navas, que até é uma palavra de origem basca, mas não tinham a palavra torfeira. Esta palavra vem depois. Mas há aqui um elemento gramatical muito antigo, que vem do proto-indo-europeu, que também tem reflexo no português, por exemplo, na palavra sopa, ou na palavra sabão, que é esta raiz, este suó, que foi recentemente usado para criar um conceito para áreas onde não há acumulação de turfa. Portanto, tem lá a vegetação potencialmente criadora de turfa, porém não há lá turfas, então chama-se swab, que na nossa língua é por vezes um brejo, pode ser uma paraturfeira, em Espanha já defendem este conceito, exerce praticamente os mesmos efeitos, os mesmos serviços de ecossistemas de uma turfeira, mas não é uma turfeira. Já lá iremos.
Esta associação das turfeiras às cores, portanto, há imensas palavras nas línguas indo-europeias que têm esta ancestralidade e, por exemplo, isto foi retirado do grande livro das turfeiras da Europa, por exemplo, o Lago Balaton na Hungria, a Bielorrússia, a Bélgica, o Mar Báltico. Pensa-se que, na sua origem etimológica, terão a ver com a descrição destes habitats úmidos. E um conceito que temos de reter é este conceito de abertura. Portanto, há uma abertura na paisagem. A turfeira, normalmente, salvo casos excepcionais, não ocorre em locais arborizados. Pode ocorrer, nos Açores, por exemplo, temos alguns sítios de rede natura em que temos lá juníperos ou outras plantas de porte arbóreo, praticamente a assentar em musgos. Em Portugal temos um caso, e é um assunto sobre o qual eu pretendo escrever, tenho que investigar primeiro, e sei como é que vou fazer isso, que é, temos algumas excepcionalidades, sobretudo aqui no Baixo Tejo, em que há turfeiras arborizadas, mas não estão classificadas como tal na rede Natura. E, portanto, vamos ter que discutir isso, porque é sobretudo turfas de amieiros e salgueiros, que são muito incomuns à nossa latitude, mas já são mais comuns dos Pirineus para cima. Mas, portanto, reter esta ideia de abertura. E isto tem a ver com estas migrações destes povos indo-europeus, aqui mais para o Ocidente, quando ainda estamos no Neolítico. Portanto, já se começam os primeiros alvores da agricultura, as populações ainda são sobretudo caçadoras-recoletoras, mas tem esta predileção, até por uma questão de proteção e de contacto com o divino, por áreas abertas. Já começamos a perceber que as turfeiras podem ser um bocadinho mais importantes do que poderíamos pensar à primeira vista. Mesmo num país como o nosso, que não é tão rico nelas como outros países do norte da Europa. Aqui está o que eu estava a falar, portanto, vocês veem que estas migrações vêm sobretudo do leste e vão ocupando paulatinamente estas áreas ao ocidente e com eles vão trazendo estas palavras. Reparem de onde é que vem a palavra land, não é? Está muito associada à estepe, a estas aberturas, que eles, por analogia, quando havia uma clareira numa floresta, normalmente era uma área alagadiça e nessa área alagadiça havia condições favoráveis à acumulação de turfa. E então daí pensa-se que foi esta a origem, por exemplo, da palavra landscape, não é? A paisagem. Quando começa a agricultura, por exemplo, num dos centros onde ela apareceu, que foi no Crescente Fértil, começam os primeiros mapas de turfeiras. Temos aqui umas plaquinhas da Suméria. Este é um artigo do Pim de Clercq, que escreveu isto com o Hans Josten. E temos se vocês virem aqui, há aqui uns canais, e depois na imagem de satélite estão lá os restos daqueles canais. Se virem aqui do meu lado direito, presumo também do vosso, nós percebemos que isto está a acompanhar a humanidade há mais tempo do que se pensa. E curiosamente, nesta altura, estas áreas ainda eram áreas tidas como boas, áreas de riqueza, em que se aproveitavam plantas típicas de zonas úmidas, os caniços, por exemplo, para a construção de casas, e hoje no Châtel Arabe temos cabanas feitas com caniços, como faziam nestes tempos, portanto há cerca de 3.500 anos fazia-se isto, e isto não deixou de deixar marcas até hoje. Reparem que hoje em dia, quando se fala no uso racional de zonas úmidas, que é um conceito da Convenção de Ramsar, este uso racional não é mais do que muitas vezes aproveitar economicamente o que as zonas úmidas nos dão. E, portanto, estas plantas, que em Portugal muitas vezes nós ainda não as aproveitamos, há países na Europa que já estão a criar uma fileira de produção industrial, por exemplo, para material de isolamento, para material de... algumas até de alimentação. As plantas de zonas úmidas são ricas, têm uma estrutura em arênquimas, portanto, têm muito ar dentro, têm boas condições isolantes, hoje sabe-se disso. E reparem no que diz aqui no mito da criação sumério, que tem alguns paralelismos que depois vai aparecer na Bíblia, em que todas as terras eram mar. Também na Bíblia há uma altura em que Deus diz que ainda não há terra e não há água. Há ali uma mistura. Quando é essa mistura é de uma turfeira ou de um habitat, enfim, é alagadiço que estamos a falar. Porém, agora vem um problema, que é, para esta parte da Europa, esta influência do Neolítico traz uma herança de sítios que não tinham muita água. E criou-se algum preconceito sobre as zonas úmidas. Pensem, por exemplo, na civilização romana, a própria cidade de Roma vai instalar-se sobre antigos paúis. São áreas apaludadas, por exemplo, havia uma grande rivalidade entre a colina do Aventino, onde vivia sobretudo a plebe, e a colina do Palatino, onde viviam os patrícios. Não por acaso a palavra palácio vem do monte da colina palatina. Mas reparem, como já em Roma, a drenagem de zonas úmidas era quase como uma obrigação para o desenvolvimento.
Isto tem a ver com malária, obviamente com a proliferação de mosquitos, mas também com uma certa associação mitológica a que zonas úmidas são prejudiciais, porque têm gases que cheiram mal, porque têm mosquitos, porque têm plantas que picam, por vezes têm solos, por vezes são ricos em várzeas, mas por vezes têm solos pobres, como os turfosos, que não são bons para a agricultura, a não ser que misturados com matéria mineral, e portanto há como que digamos que uma perspectiva negativa sobre zonas úmidas que se foi instalando nas nossas culturas. E isto vai acontecer depois na Idade Média e por aí fora, com todas as campanhas de drenagem, se pensarmos nos monges cistercienses, se pensarmos nas próprias expansão marítima, nós vamos levar estas técnicas de drenagem fora. Não por acaso há uma colonização tão forte de flamengos nos Açores. Eles não levaram só o pastel para tingir lá a cor castanha nas tapeçarias. Eram pessoas que sabiam, além de trabalhar o cereal, para percebam, sabiam drenar turfeiras, sabiam trabalhar em cima de turfas. Dos Países Baixos vão irradiar uma série de técnicos que vão drenar cidades em Itália, vão construir São Petersburgo na Rússia, são sobretudo arquitetos holandeses que sabem drenar as turfeiras. Portanto, esta questão da drenagem anda a acompanhar-nos aqui há alguns séculos e hoje em dia temos aqui um trabalho de contrariar isto e tentar voltar a preservar as nossas zonas úmidas, que tantos serviços de ecossistemas nos prestam e nos fazem falta. O que é então a turfeira? A turfeira é uma zona úmida em que cerca de 90 a 95% é constituída por água. Este livrinho foi editado este ano. Eu estou a ver se o traduzo quando eu tiver algum tempo para português, que diz mais ou menos que as turfeiras são como as pessoas, só que são mais úmidas. Nós também, boa parte da nossa Constituição é água, se pensarmos bem. Ora, se a Constituição é água, nós vamos ter de conseguir que a água fique na paisagem. Vamos tentar que ela, pelo menos, permaneça lá algum tempo, dentro do ciclo terrestre, do grande ciclo da água, não é? Do ramo terrestre. Vamos tentar que elas fiquem lá algum tempo. Então, fez esta grande iniciativa mundial, como eu vos disse, saiu da COP de Marrakech, de cartografar todos os habitats turfosos do mundo. É evidente que aqui temos um efeito de escala, estamos a ver os sítios mais ricos do mundo. O que conseguimos identificar aqui é que temos uma grande cintura boreal e também vá um pouco aqui na Europa temperada e ali nos estados do oeste da América do Norte, não é? A Nova Inglaterra, etc. Sim, já começa a ser rica em turfeiras, mas depois vemos que a grande riqueza é em latitudes boreais. E depois onde é que elas voltam a aparecer com grande premência? Nos trópicos, sobretudo na faixa intertropical. Do Brasil estão a descobrir-se agora áreas enormes na Amazónia, sobretudo desde que o Lula foi eleito. Voltaram a fazer as investigações e estão a descobri-lo. Mas vejam como está o Peru. Já ali com uma mancha bem forte. Abaixo da bacia do Congo, no Alto Cubango ou Cavango, em Angola, estão a fazer grandes trabalhos de prospecção também, as chamadas Water Towers, as torres de água, portanto, estão a estudar estas turfeiras com intensidade, e das mais importantes do mundo são as da Indonésia. Hoje sabemos que são vitais para que atinjamos a neutralidade carbónica. O problema é que elas aí estão muito ameaçadas e ardem muito, sobretudo por causa da exploração do óleo de palma. Enfim, é um problema diferente dos que temos em Portugal continental, mas não deixa de ser a uma escala mundial um problema muito grande. Portanto, Portugal continental está ali já nas médias latitudes, mas um pouco mais abaixo, já perto da cintura subtropical, onde já temos verão seco. E isso vai deixar a sua marca no tipo de turfeiras que temos. Onde é que elas estão então em Portugal? Este esquema do professor Zé Mateus e da professora Paula Queiroz, em coautoria com o Hans Josten, dá-nos uma ideia, se quiserem, potencial. Portanto, potencialmente elas estão em baixa altitude ou estão na montanha. E o que o projeto Pitmap veio mostrar foi, além destes grandes, se quiserem, clusters ou núcleos ou áreas onde elas têm a ocorrência mais provável, e reparem que não é tão pouco assim, praticamente de Espinho, aqui até Peniche, temos uma área de forte ocorrência, e reparem como estão bem marcados os troços vestibulares, quer do Mondego, quer do Tejo, quer do Voga, e o do Sado, mas também o Algarve Litoral, com bastante importância, mesmo numa área já de clima mediterrâneo muito marcado, pode haver turfas. E aqui do lado direito temos um esquema teórico de onde é que elas estão. Portanto, elas normalmente ou estão perto da costa, ou estão em área de retaguarda planáltica, mas não muito longe da costa, ou estão na montanha. O projeto Bitmap veio apanhar algumas das pequenas que não aparecem neste esquema maior, normalmente ligadas a pequenas nascentes, portanto, ao longo
das grandes bacias hidrográficas, áreas nascentes, e em algumas temos condições que às vezes, reparem, podem ser pequenas paredes ressomantes onde temos uma colonização por musgos. Evidentemente não vamos ter uma capa de turfa muito desenvolvida, mas pode ser uma capa de turfa incipiente. Um dia mudando o clima ou havendo ali outro tipo de condições, se calhar mais alagamento e transmissão a uma área mais aplanada, geomorfologicamente mais aplanada, poderemos vir a ter desenvolvimento de uma turfeira. Portanto, todas merecem ser cartografadas e as plantas são efetivamente um bom indicador para chegarmos lá. Na turfeira, esta regra dos 30-30, portanto 30 centímetros de espessura digamos, a média mundial e cerca de 30% de carbono ou 12% de carbono orgânico. Bom, o que é que isto quer significar? Quer significar que são apenas medidas de referência. E agora fazia uma pequena reflexão convosco. Qual é o sentido que isto faz quando temos a Convenção para a Diversidade Biológica e a Convenção Quadro das Nações Unidas contra as alterações ou de combate às alterações climáticas, a dizer-nos que o que interessa é preservar biodiversidade e contrariar a perda e a sexta extinção em massa e a perda de biodiversidade. O que interessa é estas prestações de serviços, por exemplo, no caso da Convenção de Ramsar, todos estes serviços associados a serviços regulatórios de retenção de água na paisagem, a manutenção da água durante o ano, a fornecimento de água de qualidade. Que sentido faz estar aqui com critérios de 30 centímetros? Sabem de onde é que vem o critério dos 30 centímetros? Vem do diâmetro do arado, porque era o que um arado em terras muito turfosas, pensemos por exemplo no norte da Alemanha, era a dimensão que a capa de turfa poderia ter para o arado ainda conseguir chegar a matéria mineral por baixo da turfa, misturá-la para que as plantas pudessem ter nutrientes. Ora, isto não faz sentido hoje em dia. Por exemplo, na antiga União Soviética, nos tempos de Lenin, considerava-se a turfa um dos motores da revolução porque ela era usada para queima, para produção de energia elétrica. E aí temos cartografia na antiga União Soviética em que só era considerado turfeira a partir de 65 centímetros de espessura. Portanto, como veem, estes critérios vão flutuando ao longo do tempo. O que nós temos é de aplicar ao que precisamos. E o que nós precisamos é de conservar meios que são raros, prestam imensos serviços de ecossistemas. À nossa latitude, ao serem raros, são pontos de abrigo em migrações de espécies ou então em abrigar plantas que não têm para onde ir porque são especialistas destes ecossistemas. E, portanto, este critério da espessura da turfa tem de facto de ser revisto e nós estamos a propô-lo agora nas publicações que estamos a preparar. Também ter aqui a noção que nós não podemos usar um conceito estrito. Portanto, o nosso conceito tem de ir ao peatland e à mire. A mire é se a turfeira estiver ativa e a produzir turfa. A peatland é se tiver turfa acumulada. Portanto, se não tiver lá turfa, vamos começar a entrar no swab. O swab ainda tem vegetação típica de turfeira. Fora isto, já estamos a entrar numa wetland, se quiserem mais de outro tipo, mais generalista. E, portanto, são estes requisitos básicos, ter água, ter plantas características e ter turfa, que dão um triângulo, que é esse triângulozinho que estamos aí a ver, e é este o esquema mental em que nós temos de nos basear. Portanto, não podemos identificar turfeiras só pela flora que lá está, nem só pelo tipo de água, nós temos que fazer o estudo também debaixo da superfície topográfica e tentar perceber se temos mesmo turfas ou se estamos num ambiente de transição, que é o que é frequente, por exemplo, na Península Ibérica ou no norte de Marrocos, ou no nordeste da Argélia e no noroeste da Tunísia, que, digamos, têm esquemas muito parecidos aos da Península Ibérica, de turfeiras, e muito distintos das outras grandes regiões africanas, como, por exemplo, as turfeiras de papiros do Nilo, as dos grandes lagos em África, do Ruanda, Burundi, etc., desde o Okavango em Angola, desde as costeiras no Senegal, etc., já são outros mundos, outro tipo de flora, outro tipo de água, outro tipo de fluxo de água dentro da turfeira. Portanto, há aqui como que um mundo no oeste mediterrâneo que efetivamente tem a sua idiosincrasia. E é um pouco isso que nós estudamos aqui no PitMap. Turfeiras são prestadoras de serviços de ecossistemas por excelência. Por exemplo, para quem gosta do whisky, aquela regiãozinha que está ali, Islay, na Escócia, já ali encostada à Irlanda do Norte, é a área dos whiskies fumados. São fumados com quê? Com pequenos tijolos de turfa, que depois, por um processo de queima, vão dar aroma ao malte, que por sua vez vai ser usado para fazer o whisky. E estão a ver como uma coisa tão estranha como o estado de certas marcas do whisky pode ter muito a ver com a preservação de turfeiras. O que nós defendemos hoje em dia é o uso de substratos equiparados a turfas, para não estragarmos as turfeiras naturais, porque precisamos delas em bom estado para nos prestarem serviços.
Há um serviço que eu também gosto imenso de sublinhar, que é o do Arquivo Paleoambiental. Enquanto no norte da Europa, ou na Sibéria, ou no norte do Canadá, podemos de facto falar em questões climáticas, porque elas são extraordinariamente extensas, ocupam a paisagem toda. À nossa latitude, em que elas são mais ilhas biogeográficas no meio de uma matriz, se calhar mais seca, ou dominada por floresta ou por outro tipo de coberto vegetal, as nossas trofeiras são sobretudo livrinhos com informação paleoambiental que está ali reservada. E por vezes conseguimos, lado a lado, ter uma turfeira muito pouco profunda e ao lado ter uma turfeira com 2 ou 3 metros de turfa. Imaginem o que é um livro destes, é uma autêntica biblioteca de pólenes, de palinamorfos, que têm a forma de pólen, mas que não são pólen, de restos orgânicos, pedaços de ossos, queratina de cabeças de insetos que podem significar que a área já esteve inundada e já não está, e por aí fora. Portanto, a turfeira, na verdade, na paisagem é um bocadinho como o tesouro do pirata. Quando está lá a cruzinha, vale a pena identificar e proteger, porque efetivamente traz-nos muitas surpresas. É um óbvio repositório de biodiversidade, portanto, temos imensa flora especialista. Para Portugal continental, de acordo com o levantamento da lista vermelha, das publicações que lhe estiveram associadas, eu contabilizei 109 espécies dadas como especialistas, e nós, no nosso modelo, vamos usar algumas delas e depois vamos apresentar os resultados. Entramos então no projeto PitMap, portanto, pretende ser um protótipo de modelo para o estudo de distribuição e dinâmicas ecológicas do carbono das torfeiras nos mosaicos de paisagem da Península Ibérica. Como o projeto conseguiu detectar algumas no norte da África, nós, em alguns dos estudos, também as incluímos, nomeadamente ação remota e em algum trabalho de campo. Porque, de facto, as condições são muito similares, a flora é muito similar, embora com um tipo de pressões um bocadinho diferentes daquelas que têm do lado de cá do Estreito de Gibraltar. Portanto, as instituições, eu já falei nelas, portanto, dirigida por nós, mas com grande cooperação com o Centro de Greifswald. Portanto, aqui está a equipa, coordenada pelo professor César Capinha, estou eu, a minha colega também de doutoramento, Raquel Fernandes, a Ana já é pós-doutorada. Temos a Alexandra Bartelmes, que a nível mundial é a coordenadora do Global Peatland Database. A professora Anabela Cruzes é uma especialista, hoje que estamos aqui no evento do Alentejo, é uma especialista, por exemplo, em zonas úmidas do oeste do Alentejo, Lagoas da Sancha, Santo André, estudou também no estuário do Sado, Lagoa da Albufeira e algumas do estuário do Tejo. O professor Zé Mateus e a professora Paula Queiroz são, se não os maiores especialistas portugueses nesta matéria, são dos que têm mais experiência. Depois do lado internacional, o professor Hans Josten, temos aqui o professor Nuno Cortês do ISA para a parte de Ciências do Solo, que foi fundamental neste projeto. O professor Jorge Duran, do lado espanhol, também tem prestado bastante apoio aos nossos trabalhos. E depois os 2 professores do MIT que dão um apoio institucional e com quem vamos dialogar por março, abril, vamos fazer uma viagem ao MIT e vamos depois estudar formas de fazer uma publicação conjunta. Então, qual é aqui, a nosso entender, o grande problema, a grande pecha do Global Peatlands Initiative, portanto, a iniciativa que saiu de Marrakech na COP22? É a nossa parte do mundo, esta zona geográfica das baixas latitudes, quando começam a ter verão seco, não têm um estudo autónomo dentro do grande agrupamento que, se vocês virem, é zonal. Temos os árticos, os subárticos, os temperados, na qual poderíamos situar, por exemplo, os Açores. Temos aqui o mundo tropical, o mundo da alta montanha, que também na Península Ibérica, eventualmente um pouco nos Pirineus e na Serra Nevada, mas não muito mais do que isso. E depois estas austrais, que têm um esquema já um bocadinho diferente. E depois há as indiferenciadas, também bastante interessantes, mas que não têm a idiosincrasia que nós queremos para estas subtropicais, já com um bocadinho de verão seco. Então, um dos nossos objetivos foi tentar colmatar isto, desenvolver uma metodologia. Algumas diretrizes de Greifswald é pesquisá-las em todo o lado, portanto, não separar as boas das más e só estudar as boas, as promissoras, digamos assim, e incluir numa tal definição mais lata também solos orgânicos, histossolos e os próxis respectivos, portanto, isto é importante. Este limiar dos 12% do carbono orgânico do solo, tentar usá-lo, mas quando ele não estiver disponível, porque não foi possível fazer análise de solo ou porque não existem dados para aquela região, deve
deve ficar pendurado e usar-se mais tarde, se possível, ou usar outros proxies, e começar a secundarizar, ou mesmo desaplicar aquele critério da profundidade mínima dos 30 centímetros. O orçamento, portanto, os grandes objetivos do projeto, no fundo, suprir a lacuna, ver em que estado é que elas estão, se a água está presente ou se, entretanto, já estão, se começar a dar sinais de secura, se estão com invasoras, se a turfa é profunda, se não está lá turfa nenhuma. Portanto, desenvolver primeiro um modelo e depois ir ao campo fazer o ground truthing, ou seja, ir ao campo fazer a verificação. Há um método estatístico, porque não podemos ir a... Nós inventariámos cerca de 2.000 e tal para a Península Ibérica. Claro que não podíamos ir visitar todas. Fizemos uma amostra certificada, já vamos ver o boneco aqui à frente, e selecionámos com alguma objetividade o que é que queríamos testar. Portanto, este modelo foi desenvolvido, ofereceu resultados muito satisfatórios, usámos 27 taxons e depois fizemos um estudo de campo que não ficou completo, mas já permitiu tirar conclusões. O estudo estava previsto para cerca de 100 locais e nós amostramos cerca de 40. Pronto, não foi o que queríamos, mas foi o que foi possível, dadas as dificuldades que a equipa também teve este ano. Marcámos a presença ou a ausência das plantas indicadoras, que nós tínhamos selecionado para o modelo, e, sobretudo, a ausência ou presença da água e da turfa. Cá está o triângulo, o ponto verde, o ponto cinzento e o ponto azul, a estarem ou não no local, porque de facto a península oferece muita variação e há casos em que um dos pontos já está bastante degradado, quando não os pontos todos. Estes dados depois integrarão este banco de dados mundial e espera-se que o mapa da península fique um bocadinho mais completo. Pronto, cá está o modelo de distribuição, a diversidade deste mundo, sobretudo quando ele está ativo, e, portanto, às baixas latitudes médias, nós temos mais espécies do que em latitudes mais a norte, temos maior compressão e imbricação de habitats, temos diferentes tipos de fluxos de água. A água, sobretudo no mundo mediterrâneo, é um bem muito valioso, ao passo que noutros meios é muito abundante. Temos um maior peso da geomorfologia e da altitude como proxies. A verificação no terreno foi muito eficaz, porque permitiu-nos tirar logo conclusões macroscópicas ainda antes de ir para o laboratório. O teste estatístico para a validação cruzada Bootstrap ainda estamos a fazê-lo. Vamos tentar perceber se estas 27 espécies têm de estar em conjunto no modelo ou se, retirando algumas, o modelo vai perdendo robustez ou, pelo contrário, ainda se aguenta válido. E uma conclusão muito preocupante do nosso estudo é que há uma fraca sobreposição com áreas protegidas ou classificadas. O que é preocupante porque são áreas, obviamente, com fragilidades. Portanto, basta desviar a água, basta drenar. As invasoras, sobretudo a baixa altitude, estão a mostrar muita competência, nomeadamente as acácias, mesmo em solos turfosos. Temos visto no campo, em toda a nossa costa oeste, com invasões muito preocupantes. Portanto, enfim, os dados que temos já mostram que é preciso mais ação. Desenvolvemos um protocolo pegando nos melhores casos de estudo internacionais, portanto, o Global Peatland Database na Alemanha, o Peatland Code do IUCN, que é o que é usado no Reino Unido. Em Espanha, os trabalhos do professor Cortizas, da Universidade de Santiago de Compostela, que está a desenvolver, são muito, muito úteis para nós e, portanto, nós tentámos, face às nossas limitações, ser um projeto relativamente pequeno, mas ao mesmo tempo, com base no melhor que se faz lá fora, tentámos adaptar o protocolo para o nosso tipo de turfeiras e o que encontramos no campo. Escolhemos depois variáveis abióticas, vou tentar passar isto um pouco mais depressa, mas no fundo variáveis de topografia, variáveis do tipo de solo e variáveis bioclimáticas, ok? E no tratamento das espécies fizemos-lhes testes, fizemos números de réplicas, fizemos 4 modelos, calibrámos-los, testámos-los e depois fizemos este teste da área abaixo da curva para obter um valor de limiar que foi considerado ali no 75%. Portanto, taxons que ficaram acima disto foram considerados no modelo, como indicação de ocorrência provável de turfeiras. Abaixo disso, ou lá perto, nós não consideramos. Enfim, sinalizámos, mas não consideramos. E pronto, temos aqui alguns exemplos. Por exemplo, a Genissae Socarpa, que é um sister taxon, digamos assim, da genista ânglica, dá-nos um resultado bastante promissor. Portanto, é uma boa indicadora de habitats turfosos neste sítio onde ela ocorre, que é o Ocidente Peninsular e ali o Noroeste de Marrocos. A genciana das turfeiras ou dos brejos, ou dos paúis também tem esse nome comum, ela é mais comum na Europa Central, embora esteja muito ameaçada pela fragmentação de habitats, mas curiosamente aí ela não indica bem turfeiras, indica mais relevados ácidos. Porém, quando chegamos à península,
ela, como que vê rarefeito o seu habitat, então começa a ocupar locais mais turfosos e é aí que a gente encontra, aqui em baixa altitude, seja na Lagoa de Bertianos, seja aqui no Sado, a subespécie de pressa que aparenta já alguns sinais de especiação, o tipo de folhas é diferente. Encontramos-la no cimo da Serra Nevada, em Espanha. Encontramos ainda populações reliquiais também em Doñana. Portanto, ela como que ganha poder de indicação quando desce aqui em latitude. O Circinho palustre é uma planta que gosta de solos molhados, mas não é sequer indicadora de turfeira, portanto tem um resultado mais baixo. Estávamos à espera, mas foi bom que o modelo comprovasse. E o exemplo ali da utriculária, que nem sempre está em áreas turfosas, muitas vezes está só em águas oligotróficas, porém é um indicador que vale a pena sempre seguir, porque por vezes por baixo da água oligotrófica, ali a um certo nível, se nós escavarmos, vamos encontrar algumas turfas. Bom, seguimos então este procedimento que está publicado na revista Na Myers and Pitt e, portanto, adaptámo-lo à nossa latitude. Os resultados foram bastante válidos, portanto, já está um artigo publicado em que a minha colega Raquel é a primeira autora, portanto, este pertence ao doutoramento dela, em que fizemos alguma análise de mudanças recentes de usos do solo e de cobertura, de ocupação do solo. E, efetivamente, os resultados, tendo nós consciência das limitações de trabalho, evidentemente, mas os resultados mostram um sinal forte que é, ou estão mal cartografadas, ou, essencialmente, não há medidas de proteção para este tipo de ecossistemas. Sendo que, onde vemos aí as bolinhas mais vermelhas, há mesmo problemas graves de conservação. E, com o nosso modelo, temos um mapa enriquecido da península. Portanto, este já é resultado do nosso modelo, começamos a ter clusters e queria chamar a vossa atenção para, além da montanha ibérica, que aparece aí, a prevalência que Portugal tem, mesmo neste contexto aqui do Ocidente Mediterrâneo, no que concerne a turfeiras de pequeno tamanho, portanto, isto são turfeiras de pequena dimensão, evidente que as de maior dimensão estão sobretudo em Espanha, mas as de pequena dimensão, nós temos esta fachada ocidental um bocadinho mais rica, e depois nota-se o papel das serras no sul, portanto, quer o Rifo Ocidental, ali os primeiros sistemas béticos, as serras gaditanas, nota-se também os corredores arenosos, Doñana tem um cluster importante, também o noroeste de Marrocos, e há ali uns pontinhos na Argélia, portanto, já reliquiais, mas que de facto, com o tipo de espécies que lá está, as espécies de musgos que lá estão, o tipo de água, o tipo de geomorfologia, de forma de relevo, é apadrinhado com as nossas e distante dos outros tipos que existem. Portanto, o modelo efetivamente deu algum resultado. Aqui era o que nós tínhamos previsto para selecionar para trabalho de campo, portanto, nós fizemos sobretudo aqui mais a metade sul da península, foi onde conseguimos fazer mais campo, por questões apenas logísticas deste ano, mas pretendemos dar-lhe continuidade nos anos subsequentes, porque os resultados estão a valer a pena. Permitem algum agrupamento. Uma coisa que salta muito à vista é que temos que pegar nas classificações que já existem na península e dar-lhes alguma ordem. Portanto, não podem ser nem tão fitociológicas, nem tão geomorfológicas, e têm que ser regionalizadas espacialmente, porque isso faz sentido. Os pontos, portanto, devemos selecionar o máximo de pontos possível para fazer a verificação no terreno e devemos sempre avaliar quer flora, quer vegetação, o tipo de água que lá está, e portanto temos um instrumento apropriado para isso, onde conseguimos escolher 12 variáveis físico-químicas da água, e temos de ver o tipo de turfa. Portanto, não é só a presença ou ausência de turfa, é o tipo de turfa que lá está, e já falaremos disso daqui a pouco. Aqui só o que é, portanto, a amostragem estratificada, não é? Nós temos uma população, dividimos-la por estratos, tentem imaginar tipos de turfeiras já pré-selecionados ou regiões, e aqui vamos então fazer um pouco ao acaso e vamos obter a nossa amostra final, e em vez de irmos a mostrar 2.000, mostramos cerca de 100, esperando com isso obter algum sinal. O tipo de variáveis que nós medimos no campo, portanto, vou tentar passar isto mais depressa, mas basicamente tem a ver com as variáveis de paisagem, depois o tipo de flora e, por fim, o tipo de água e o tipo de turfa. Não é? Isto já. Ou quando não há turfa, o tipo de topsoil, o tipo de solo superficial, que é para tentarmos perceber se estamos num habitat que está em desenvolvimento, está a evoluir para uma turfeira, já foi turfeira e estamos a perdê-la, está estacionário, chegou ao seu ponto e não consegue ir mais além, ou está a ser perdido apenas. Portanto, isto está tudo a passar-se ao mesmo tempo, independentemente dos tamanhos. E
tínhamos que passar aqui algumas imagens, não é? Portanto, a turfeira dos Lameiros das Cebolas é no Corno do Bico, no norte, a Arnica montana, espécie atlântica, um indicador fortíssimo. No Gerês já temos alguma variação e ganham prevalência outro tipo de herbáceas não linhosas, portanto, muitos cárex. As comunidades de esfagnos são também mais abundantes e já com outras espécies. E já digamos, uma bordadura constituída por matos higrófilos atlânticos, estes dominados pela Arica tetralix e Arica ciliaris, portanto, indicadores já de uma organização espacial mais vasta. A Lagoa do Marinho, uma turfeira onde foram feitos estudos paleoecológicos, também para quem conhece a Serra do Gerês. No interior norte, isto é mesmo perto da fronteira com Espanha, no Parque de Montezinho, pertinho de Pinheiro Norte, Pinhal do Norte, salvo erro, é o nome da aldeia, ou Pinheiro do Norte, já não me lembro bem, bom. Mas temos aqui uma pequena área turfosa, está na fronteira entre uma turfeira e um SWAB, portanto é uma área já com ali algumas igrejas, portanto vamos ver ali a genciana a dar-nos indicação, a Erica Tetralix também se vê ali muito bem, portanto... lá está, é difícil às vezes fazer uma cartografia muito precisa sem fazer um transeto e se calhar até radial. Ou então dividimos a área em quadrícula e vamos picar vários sítios para ver. Mas de qualquer maneira mostra que elas existem e reparem na topografia, já muito aplanada. Portanto, a água aqui está calmamente a espalhar-se na paisagem e depois mais ali à frente há de canalizar, segue no seu rego e vai depois em direção ao rio. As lagoas de São Pedro de Arcos e Bertianos são também um caso de estudo muitíssimo interessante. Serra da Estrela, não podia faltar, não é? Aqui temos a jusante da Lagoa Comprida, que está já fora do sítio Ramsar, mas ainda está, obviamente, em pleno Parque Natural, e que é uma área claramente de proteção prioritária. Temos turfas em ótimo estado, temos as bioindicadoras, e, portanto, qual é aqui a ameaça? Será mais o excesso de pisoteio, eventualmente um pouco de excesso de pastoreio e algum controle do turismo, não é? Porque de resto são turfeiras que têm água a maior parte do ano e, portanto, a temperatura também mantendo-se mais ou menos estável, as turfas não se degradam. A baixa altitude, este é pertinho da Figueira da Foz, no Vale de Foja, da Ribeira de Foja, paralelo a uma zona de proteção especial para as aves, que é o Polo dos Taipais, portanto, aí já no município de Montemoro Velho. Esta é das turfeiras de baixa altitude que eu conheço, das mais espetaculares da Península Ibérica, onde temos mesmo aquele mosaico de turfeira com hummocks e hollows muito bem formados. E este foi uma curiosidade, mas isso consegue-se ver na detecção remota. Basta andar para trás no Google Earth. Há 20 anos foi drenada e, portanto, ela recuperou. Ou seja, deve ter sido drenada temporariamente para limpeza, voltou a estar inundada, mas as comunidades aguentaram. Esta é uma característica típica das turfeiras. Nem sempre elas são assim tão fáceis de destruir, porque podem ter capacidade de aguentar, não é? A autorregulação e auto-organização, por vezes, traz surpresas. Aqui com o saudoso Castro Antunes, um brilhante fitossociólogo e que me levou aqui a saídas de campo na Serra de São Mamede, em que tínhamos ainda alguns restos de turfeiras. Estas turfeiras estão intimamente relacionadas com as dos Montes de Toledo, em Espanha, com o Parque Nacional de Cabaneiros e com aquele geoparque, que agora não lembro do nome, que é a autoestrada quando se vai para Madrid. Pronto. O tipo de turfeiras que aí temos é muito parecido com estes da Serra de São Mamede, e que já estamos no Alentejo. Portanto, no Alentejo também há turfeiras. Não são muito frequentes, mas nestas cabeceiras das ribeiras do Guadiana e do Tejo, por exemplo, o Rio Severo, nós temos, de facto, alguns habitats turfosos. São enclaves, estão ali a resistir, mas, de facto, merecem toda a nossa atenção. No Baixo Tejo, temos alguns habitats turfófilos muito importantes. Estamos a ver ali as Nissan Xistocarpa a marcar um sítio muito interessante no município de Alcoentre. E vamos passar agora, dentro desta bacia mesocenozoica do Tejo e do Sado, vamos passar para o Sado. E o Sado tem algumas das turfeiras mais espantosas da Península Ibérica. Estamos a ver ali as gencianas, que são uma raridade, a genista outra vez, ali do nosso lado direito, e sobretudo a ter esta noção da variedade da paisagem. Portanto, nós podemos estar em Montado de Sobro, ou em paleodunas com pinheiros mansos, e de repente podemos ter uma turfeira. Portanto, isto para um europeu do Norte é algo de inconcebível, mostra a nossa riqueza em biodiversidade e a necessidade que temos de gerir paisagens e tentar preservar aquilo que é raro. Outra grande raridade, indo mais para sul,
é estas turfeiras em arribas. Portanto, há como que umas exsurgências, umas nascentes, que vão pingando todo o ano e as comunidades vão se instalando. Reparem, mesmo apesar da salzugem e de toda a ondulação do mar, elas vão se instalando e chegam a formar pequenas capinhas de turfa. Portanto, são microturfeiras, são sim senhor, mas uma turfeira pode ter 1 cm², ou pode ser como a do grande Vaziogan na Sibéria Ocidental, onde as naves dos russos aterravam se algo corresse mal. Era ali que elas caíam, quando levantavam o voo de Baikonur, onde hoje é o Cazaquistão. Se algo corresse mal, elas caíam ali, enquanto os americanos caíam no Atlântico. Portanto, mostram como uma turfeira também pode fornecer este tipo de serviços. Os nossos resultados, portanto, mostram que muitas delas andam ali entre o subácido e o ácido, não são turfeiras muito ácidas. As profundidades das turfas no solo ou do solo turfoso podem variar muito. Portanto, por exemplo, na Apostiça temos mais de 2 metros no sítio que a mostramos e sabe-se, olha, dos trabalhos, por exemplo, do Zé Mateus e da Paula Queiroz ou da Anabela Cruzes, há sítios onde as turfas vão mais fundo. A posição do nível freático oscilou entre estar na superfície topográfica ou estar muito abaixo. Por exemplo, em Doñana, nota-se claramente que está a haver um abaixamento de ano para ano do nível freático. E por isso é que a Sociedade de Ornitologia em Espanha está a emitir alertas todos os anos, porque estamos a perder Doñana, basicamente, devido ao abaixamento do nível freático, e estes habitats úmidos desaparecem. Temos mais de 80% fora de áreas protegidas. Um dos exemplos é este, o Jebel Boachem, perto de Chefchaouen, em Marrocos. A presença ou ausência de taxonificadores, tivemos entre 3 a 20 do nosso modelo, que mostra que em algumas o modelo funcionou perfeitamente, de outras só apareciam algumas, pronto, mas a variedade natural é mesmo assim. E, por exemplo, há aqui uma em Pombal que atinge mesmo o topo. Portanto, tem a flora do norte, das tufeiras do norte, tem a flora das tufeiras do sul, encontram-se ali, e é um sítio que está fora de áreas protegidas e da Rede Nacional de Áreas Protegidas e que merecia ser protegido. As turfas, presença ou ausência de turfas, anda mais ou menos em 65, ou significa que vamos ter 35% de swabs, e o grau de degradação que é dado pela escala de von Post, que tem 10 níveis, foi muito preocupante, com cerca de 70% dos sítios amostrados a mostrarem grandes sinais de degradação. Portanto, é preciso intervir. Usando a classificação do Jostan e do Sokol, nós temos aqui a presença, portanto, as nossas vão variar aqui um bocadinho. É sobretudo água freática. Se estivéssemos nos Açores, se calhar eram ombrógenas a maior parte delas. E reparem na acidez, portanto, a fugirem um bocadinho ali das maiores acidezes, já a puxar para o mesotrófico e, em alguns casos, já com algum sinal de eutrofização. O que não é necessariamente preocupante, depende da turfeira e depende da dinâmica dela. Okay? Aqui, como estamos num evento do Alentejo, chamar a vossa atenção, esta fotografia fantástica ali dos Poços do Barbaroxa, está no livro das turfeiras da Europa e foi tirada pela professora Paula Queiroz Salveiro nos anos 90 e, portanto, nós temos turfeiras nas lagoas de Santo André e da Sancha. Temos-las no Salgueiral da Galiza, temos uma turfeira ativa e temos algumas que poderão ainda ter alguma atividade, mas já com uma capa de 4, 5 metros de turfa, por exemplo, com material de cládio mariscos e outras plantas que ocorrem aí, e essas só mesmo já com sondagens com maquinaria mais pesada. Portanto, são o resto de um passado recente, ou podem ainda ter alguns sinais de atividade. No Salgueiral da Galiza elas estão ativas. Mas lá está, tem um salgueiral por cima, e esse é aquele problema das turfeiras serem habitats híbridos, em que às vezes tem outro por cima e nós chamamos aquilo uma floresta ou uma lagoa, e estamos a esquecer-nos, por vezes, metros e metros de turfa que estão por baixo. Não esquecer, num estudo deste tipo, o tipo de ano hidrológico em que estamos, não esquecer também a escala e a relação da turfeira com a paisagem envolvente. Isto é fundamental e cá estão a ver, tanto podemos ir de um pico ao topo como a um super topo, dependendo dos países, dependendo da configuração. Pronto, as turfeiras têm esta enorme variabilidade. Este esquema do professor Cortizas foi-nos muito útil para perceber onde é que as nossas estavam a ser classificáveis, e cá está. Temos a grande maioria, nem a turfeira nem a swab, está aqui mais ou menos no meio. Se calhar se este trabalho fosse na Galiza Norte ou nos Açores, provavelmente já estaríamos com uma capa de turfa mais espessa e, portanto, isto não é bom nem mau, é apenas a variabilidade do mundo natural que merece ser estudada. Agora, a nível de serviços de ecossistemas, estamos a falar mais ou menos do mesmo tipo de emissão de gases para efeitos de estufa, se elas não tiverem
umidificadas, estamos a falar do mesmo tipo de abrigo para flora rara e que merece ser protegida, etc, etc. Os valores de indicação de Ellenberg também têm que ser revistos, elementos para estas plantas turfófilas aqui à nossa latitude. Esta questão das escalas às vezes é muito problemática. Estamos a ver aqui nas arribas de Torres Vedras. Vejam a invasão do Cheirão da Praia que ali vai. E ali no meio está uma pequena turfeira, portanto é uma pequena escala, mas não tem menos dignidade para proteção do que se calhar uma grande turfeira no Sado, por exemplo, ou em Donhana. A bioindicação, nós temos que assegurar isto, que é, nós temos muitas dúvidas e o nosso trabalho mostra à sociedade que possamos falar em fidelidade deste tipo de plantas, este tipo de habitats na Península Ibérica. E então, nós usamos o conceito de Mire Typical em vez de Mire Specific. Isto foi estudado numa tese de doutoramento que foi publicada este ano. Este artigo já é de 2022, da Jenny Hammerich, que eu conheço pessoalmente e já tive a oportunidade de discutir isto com ela, e de facto nós temos muito poucas Mire Specific na Península. Eu pensaria em alguns musgos, sobretudo algumas espécies do género Sphagnum, mas mesmo essas chegam a ocorrer sobre rocha nua, apenas com um fio d'água, e portanto não podemos dizer que elas correspondem sempre a uma turfeira. Já serem típicas de turfeiras, isso é perfeitamente aceitável. Aí entramos com esta estrutura espacial da biocenose e tentamos pensar aqui em rede de biótopos e não tanto numa fidelidade. Pronto. Aqui do lado direito temos os resultados portanto, a verde são as que resultaram bem, são as tais que estão acima de 75%. Houve aqui umas amarelas que quase resultaram, andaram lá perto, mas não satisfizeram o nosso critério. E as brancas nós não as consideramos sequer. Pronto, a avaliação do estado ecológico foi já no trabalho pós-campo, não é? Esta parte ainda estamos a fechá-la aqui no nosso projeto. O que se revelou muito útil foi para os habitats de transição, além de termos os tipos de turfa, temos ali a classificação que é usada na Alemanha. No Reino Unido é um bocadinho diferente, sobretudo na Escócia. Nós para a Península Ibérica vamos propor aqui um certo arranjo, até porque nós não temos alguns destes géneros que estão ali, que vocês veem. Por exemplo, não faz muito sentido na Península Ibérica estarmos a falar em turfa de bétulas, ou mesmo turfas de pinheiros, ao passo que na Europa do Norte faz bastante sentido. Em contrapartida, temos mais biodiversidade dentro de alguns grupos, como por exemplo os musgos, e isso convém ser computado no tipo de turfa que vamos ter. As jútias é uma palavra sueca para um tipo de já sedimento de turfa muito, muito degradada que aparece no fundo de lagos. Isto aparece muito, sobretudo, na fase do pós-glaciário, não é? Sobretudo há cerca de 10 mil anos para cá. À nossa latitude não se coloca tanto esta questão, talvez um pouco na Serra da Estrela ou no Jerez, e mesmo aí com algumas dúvidas. Portanto, é sobretudo a classificação das turfas e destes solos superficiais. E eu rodeei aqueles que nos apareceram mais, portanto, os dístricos. O tipo de degradação foi mais o sáprico, que nos apareceu e que faz bastante sentido. O mesotrófico, oligotrófico, em termos de características químicas. Os restos de materiais de plantas foram mais os rísicos. E os materiais aparentados, sobretudo os arenosos. O que faz muito sentido, porque reparem que as areias em baixa altitude permitem estas plantas e estes ecossistemas quase que migrarem um bocadinho para sul. Por isso é que eles estão em Paleodunas no Sado, voltam a estar em Donhana e voltam a estar na costa tingitana em Marrocos, com uma organização de paisagem muito parecida. Pronto, nós estamos a pensar agora na reclassificação. Vamos tentar integrá-la com a divisão das regiões turfeiras da Europa, defendidas pela equipa de Greifswald. Se vocês olharem ali para a península, nós temos que refazer ali aquilo um bocadinho. Portanto, aquela região 10 da montanha mediterrânica precisa ali de uns retoques. Ela não acaba ali no sistema central, quase em Ailhon. Nós temos que, o Guadarrama, temos que puxá-la para a Estrela. E, portanto, vamos refinar ali, vamos propor ali uns refinamentos. Os produtos do projeto, 2 artigos, um está já em fase de pré-print, que é o meu. A minha colega está a acabar um outro, que vai ser o segundo da tese dela. Está também a preparar um data paper sobre o inventário de trofeiras na Península, em conjunto com colegas espanhóis. E temos aqui material para utilizar para mais artigos. Nós prevemos cerca de 7 artigos publicáveis. Temos 2 teses em curso de doutoramento, mais 2 de mestrado. Produziremos o relatório e, sobretudo, o que interessará aqui ao público em geral, vamos ter material que depois pode fundamentar, quer um documento de ação política, por exemplo, para classificar certas áreas, para lhes dar mais valor de
mais valor natural, para servir para técnicos de municípios ou outros que estejam interessados em trabalhar com zonas úmidas, perceberem que tipo de classificação podem fazer à zona úmida com que estão a trabalhar, para plataformas de ciência cidadã, se virem lá as espécies que usamos no modelo e puserem uma foto numa plataforma, pode ser uma maneira de nós irmos depois lá verificar ao campo e fazer o teste. Portanto, há aqui imenso material que poderá ser usado no futuro, sempre numa perspectiva de aumentar a conservação de valores que temos, que são únicos e que se não tomarmos conta deles, se não os conhecermos, arriscamos claramente a perdê-los. Estou mesmo a acabar, sinergias resultantes do projeto. Este, pessoalmente, e quem me conhece sabe que eu gosto destas coisas, foi das áreas que mais gozo deu, que é nós começarmos a pôr Portugal no mapa. Portanto, já fomos a 2 congressos, um em Antuérpia e o outro em Freising, que fica ao pé de Munique, ambos dedicados a ambientes turfosos. Iremos ao MIT, colaboramos com a equipa europeia que está a pedir aos países da Europa que vá pensando no que é uma estratégia para ambientes turfosos, portanto, como protegê-los, como cartografá-los, inseri-los nos inventários nacionais de zonas úmidas, etc. A própria Sociedade de Cientistas de Zonas Úmidas também tem muitas oportunidades de networking, de copublicação, e há pessoas que se começam a interessar por este tipo de habitats fora das áreas clássicas das turfeiras, como já vimos as boreais ou as intertropicais. Faço parte do International Mine Conservation Group, que é dos grupos que melhores excursões faz, porque junta ciência com convívio e com grande trabalho científico. O Global Peatlands Initiative não tinha ninguém de Portugal, nós já nos candidatámos a entrar e espero que mais instituições em Portugal, seja continental, seja Açores, e um dia também da Madeira, possam aderir. O European Peatlands Initiative também vale a pena aderir. Trouxemos para Torres Vedras este ano, está ali o professor Zé Mateus e a professora Paula Queiroz, numa visita de campo, perto da Lagoa de Saloio, ali perto de Valado de Frades, tem uma trofeira espetacular. Trouxemos o Acordo de Veneza. O Acordo de Veneza data, salvo erro, 2022, que é a Bienal de Veneza, é um bocadinho os Jogos Olímpicos dos Artistas. E houve um conjunto do Chile, que foi um dos países convidados para essa Bienal, então eles decidiram, com um povo da América do Sul, do indígena, da Terra do Fogo, que vive numa área de turfeiras, decidiram levar arte, conservação da natureza e proteção social. A iniciativa estendeu-se um pouco a todo o mundo e nós somos os primeiros portugueses também que aderiram. É um protocolo aberto e, portanto, quem tiver a ver isto e tiver interesse em associar a arte à ciência, aqui tem um bom exemplo. Depois, o papel das turfeiras também na lei do restauro da natureza é importante e tem lá uma área dedicada. O Centro de Raios de Salto tem feito trabalho. Nós também demos um pequeno contributo numa ótica portuguesa, enfim, só como discussão, um grupo de discussão apenas. A cartografia está a ter um grande desenvolvimento em vários países, sobretudo os do Sul e alguns do Oeste, onde ela estava mais deficitária. Portanto, havia digamos, um núcleo na Europa Central, onde a cartografia estava muito desenvolvida, e, portanto, Portugal tem que apanhar o passo e ir atrás disto. E, por fim, o Global Peatland Database, que é, se calhar, a cereja no topo do bolo, para que tenhamos um mundo em que não me venham dizer como ainda hoje vem, quando chegam os estudantes Erasmus a Portugal, queria visitar uma turfeira, não temos cá disso. Eu lembro que há uns anos fiz uma sessão para a Universidade Sénior e uma pessoa que tem algumas responsabilidades na conservação em Portugal dizia: não, turfeiras não temos cá nada disso. E a verdade é que temos até no Alentejo. Certo que não são muitas, não são muito abundantes, mas todas as que existem valem bem a pena uma visita e têm muito valor. Aqui estão a ver a região, por exemplo, dos Grandes Lagos em África, que é uma região difícil de cartografar, onde podemos apanhar doenças, guerras civis, etc. Mas graças às metodologias que têm vindo a ser desenvolvidas, seja proteção remota, a seleção de sítios também com amostra estratificada, para depois ir verificar o terreno, sei lá, em sítios mais seguros, tem-se conseguido avançar muito nos mapas, e às vezes com metros e metros de turfa. E pronto, era isto que eu tinha para vos transmitir. Estou aberto a questões, comentários, queiram fazer. Está o meu e-mail, se quiserem depois escrever-me com alguma questão. E aqui estão os links do projeto e da nossa equipa do BioChange, que é uma pequena linha de investigação dentro do Centro de Estudos Geográficos. Terei todo o prazer em arranjar-vos material de divulgação, pôr-vos em contacto com cientistas do Centro de Raios, ou das Nações Unidas, ou qualquer destas iniciativas que vos mostrei. E se virem turfeiras, avisem-nos, porque nós queremos enriquecer o mapa e estamos sempre prontos a ir ao terreno verificar. Muito obrigada, Miguel.
lembrar a todos que nós vamos enviar depois o contacto do Miguel, e que poderão colocar as vossas questões. Só um momentinho que nós estamos aqui a tentar abrir aqui aqui a possibilidade dos participantes levantarem a mão, neste caso abrirem o micro e a câmara. Já temos aqui a Ana Coelho, já levantou a mão. Se quiser colocar a sua questão, abrir o micro e a câmara, se lhe for possível. A câmara não... Estamos a ouvir um bocadinho mal. É? Não, agora Pois, já creio que já agora- sim. Não, agora creio que estamos a ouvi-la bem. Diga, Ana. Pronto, eu gostei muito da apresentação, sou daquelas pessoas que durante muitos anos pensei que não havia comparação. Fiquei a saber primeiro que nos Açores, depois afinal já era também no Gerês e depois afinal até no Alentejo há. Portanto, fico muito feliz com a situação. O que é que eu gostava? Gostava de saber quando é que podemos, onde e quando podemos ter acesso a mapeamentos, não sei se estão só em artigos de investigação ou se também estão já noutro tipo de cartografia que possa ser utilizado oficialmente. E se estavam a pensar também, não sei se já fizeram algum trabalho nesta área, ou se não, se estariam a pensar também em desenvolver fatores de emissão ou de absorção de gases de efeito de estufa. É uma área que tenho muito interesse em desenvolver. Obrigada. Muito obrigado. Posso responder ou vamos colecionar algumas Podes, perguntas? não, podes, vamos responder a cada pergunta Muito bem, individualmente. muito bem. Muito obrigado, Ana, pela sua questão. A primeira coisa para sossegar o auditório é estes dados querem-se públicos. Portanto, nós temos evidentemente algum período de reserva até as publicações estarem cá fora, mas a minha atenção pessoal, até porque pertenço ao ICNF, é que estes dados possam servir para conservação, ou seja, para que técnicos, público em geral, possa saber onde estão as torfeiras, possa valorizá-las. Vocês reparem que, por exemplo, durante o período da Covid, alguns sítios torfosos eram sítios muito utilizados, por exemplo, para passeios ao ar livre. Portanto, os serviços de ecossistemas chegam ao ponto deste serviço cultural e estética vem de sentimento, do grego, ser desempenhado por torfeiras, que é uma coisa que a pessoa, a priori, não pensaria nisso. Portanto, sim, é para disponibilizar. Agora, o que eu gostava muito mesmo de fazer era, além de ter isto em formato, digamos, Torre de Marfim, que é o formato académico, converter isto em material didático para utilização. Eu mostrei-vos durante a apresentação aquele livrinho, que é as torfeiras são como as pessoas, só que são mais úmidas. Não é por acaso que os autores puseram isto. O Hans de vez em quando gosta de parar com o seu trabalho científico e adora fazer estas coisas com a comunidade. A ideia é tornar isto amigável. É, por exemplo, com pequenos bonecos, as pessoas perceberem, afinal, isto faz todo o sentido, enriquece o nosso património natural e, ao mesmo tempo, até nem é assim tão difícil de conhecer. Eu, para a próxima que vir uma terra muito escura, se calhar estou a ver uma coisa que não dava valor nenhum e era sujo. A próxima vez que eu passar numa zona úmida, por exemplo, e me cheirar mal, aquilo é um serviço ecossistémico que está a ser prestado. Quanto aos gases de efeito de estufa, sim, no nosso projeto, uma das vertentes, que vai ser em princípio abraçada pela minha colega Raquel, ela vai ser a primeira autora desse artigo, é selecionarmos 3 áreas em Portugal, porque não temos dinheiro para mais, e vamos instalar câmaras de medição dos gases de efeito de estufa no solo, e depois vamos comparar os dados. Há também já, salvo erro, 4 torres de covariância de EDIs que estão a funcionar em Portugal, e com dados também muito interessantes. Esta é das problemáticas mais importantes destas matérias. Porquê? Porque as torfeiras, se não forem bem umidificadas, são autênticas fábricas de emissão de gases de efeito de estufa. E um erro que se faz muitas vezes é no restauro, ok, vamos criar torfeiras novas. Não é bem assim. O ideal é, onde elas já existem, que possam alargar um bocadinho por restauro. Porquê? Porque as primeiras comunidades que se vão instalar lá são autênticas chaminézinhas. São plantas com as arênquimas, em que rapidamente o metano vai ali raiz, passa pelo caule da planta e vai para a atmosfera. Claro que isto tenderá a estabilizar com o tempo, e o tempo de residência do metano na atmosfera anda entre os 35, vá até mais ou menos 40 anos, 50 anos. Só que ele tem 14 vezes ou 15 vezes mais o poder do salvo erro, ou mais até,
do que o dióxido de carbono em reter o calor. O problema, o mal da fita, não é tanto o metano, pelo menos para já na humanidade. Se calhar lá mais para a fusão do permafrost já será outra conversa. Ou na produção agrícola, aí já estaremos a falar noutros pesos do metano. Mas para as torfeiras não é tanto ele, é mesmo o dióxido de carbono quando a gente drena. Porque mal drenamos, todo aquele solo orgânico vai entrar em contato com a atmosfera. Entra em ação a atividade microbiana e a própria oxidação das turfas. Estão a ver, não é uma chaminé, não é um pontinho. São hectares a emitir. Se forem hectares a emitir, o dióxido de carbono tem cerca de 500 anos de tempo de residência na atmosfera, portanto, tem consequências graves. Pior disto tudo é nós estarmos a trabalhar com renováveis, carros elétricos, a tentar diminuir o budget do lado das emissões e estamos a deixar o lado do reservatório de repente ser drenado e estragar tudo. Não, vamos manter a água na paisagem. Vamos manter estes territórios de esponja com água. Se quiserem, espreitem o projeto Sponge Boost, que tem até parceiros portugueses, quer nos Açores, quer no norte de Portugal. Projeto interessantíssimo, que é como é que se retém na paisagem estes territórios de esponja. Vocês estão a ver a rede hidrográfica. Em certos sítios da rede hidrográfica há um acalmar da energia da água e vai inundar ali aquele espaço. Estes territórios, sabe, pessoas que são importantíssimos para prestar serviços. Portanto, isto tudo para dizer que sim, que vamos partilhar os dados com todo o gosto e não é já, vamos só acabar o nosso trabalho e depois ver se com estes colegas estrangeiros, com algum financiamento, conseguimos publicar mesmo material de educação ambiental, porque ele já existe para muitas línguas, atenção. É o problema de Portugal não ser, o português ainda não é uma das línguas das Nações Unidas, embora o Brasil ande a chatear, ainda não estamos no espanhol, inglês, francês, russo e árabe e mandarim, ainda não chegámos lá, mas vamos chegar qualquer dia. Obrigada, Ana, pela sua Obrigada, questão. eu. Pela sua questão. Entretanto, se quiserem levantar a mão para colocar mais questões oralmente ao Miguel, vou agora passar. Está uma pergunta de Domingos Carneiro na conversa. Era isso que eu ia fazer agora, Cristina. Obrigada. Desculpa. Portanto, dizer-vos que agora, enquanto não surgem as questões de forma oral, ler aqui a primeira questão e mencionar, como a Cristina já disse, que iremos ler as perguntas que estão aqui na conversa. Portanto, Teresa Dantas, que foi a primeira participante, colocou aqui as suas questões e observações, diz-nos: recolheram dados da eventual influência de aproveitamentos hídricos com recurso a furos, muito usados para atividades agrícolas e outras, na variação dos níveis freáticos das torfeiras. E acrescenta o seguinte, Miguel: também a alteração da drenagem natural e ancestral das atividades agroflorestais, pecuária e outras possam ser determinantes para a alteração dos níveis freáticos. Certo. Não, nós não fizemos. Obrigado a Teresa Dantas. Não, nós não fizemos furos porque foi um projeto de um ano e reparem, nós tínhamos uma janela no ano hidrológico para tentar apanhar as torfeiras ibéricas e marroquinas ibéricas e marroquinas, chega, e já foram muitas, no máximo do stress hídrico. Então nós queríamos ver se elas sobreviviam, mesmo quando o verão está ali agosto, setembro, quando o verão está digamos, no pico da falta de água, não é? Que é típica do clima mediterrâneo. Qual é o problema? O problema é que nós sabemos que estamos a tirar uma fotografia, um instantâneo, em sistemas que têm centenas, quando não milhares de anos. E, portanto, estamos a arriscar-nos a tirar conclusões precipitadas se não tivermos cuidado com aquilo que estamos a estudar. E o que nós queríamos mesmo saber é só se elas estão vivas, se as plantas estão lá, presença, ausência, e se estão a produzir turfa ou não estão a produzir turfa. E apanhámos as situações mais variadas. O que é que seria agora de fazer, por exemplo, já no próximo verão? Selecionar as mais interessantes, as que falam mais, e uma coisa que se faz muito é pegar num tubo de PVC, por exemplo, 10, 15 centímetros, nós inserimos-lo até sair da área não saturada e entrar na zona saturada do solo, não é? Que é onde está o nível freático. E deixar lá um piezómetro. E vamos medi-lo agora ao longo, podemos estabelecer, sei lá, ir lá todas as semanas, se for muito caro, se for no cimo do Gerês, se calhar vamos lá de mês a mês, e vamos revistando. Ou se tivermos um data logger, ainda melhor, fantástico. Mas isso normalmente também são mais caros e estão sujeitos a vandalismo. Para que é que isto serve? Duas questões. Primeiro, permite medir a saúde do nosso aquífero, e reparem no que está a acontecer em Doñana. O próprio Sado já dá alguns sinais de exaustão de alguns aquíferos. Pensa-se que provavelmente, lá está, é preciso provar, não é? Estas coisas não podem ser só estamos em ciência e temos mesmo de provar as coisas. Pode ter a ver com captação humana, para fins de abastecimento,
pode ter a ver com o uso turístico, pode ter a ver com o uso agrícola, pode ter a ver com os três, pode ter a ver com a intrusão salina e a cunha salina está a empurrar o aquífero para outros lados e está a deixar ali uma área mais frágil. Portanto, mesmo o SAD já deu alguns sinais de preocupação. Em Doñana o caso é gravíssimo. Enfim, a maior parte dos morangos que são comidos na Europa vem dali, não é? Nós víamos os mapas históricos de Doñana, nós tínhamos turfas, praticamente, nós passamos ali a Almonte, passamos o rio, a Foz do Odiel, que tem uns sapais muito giros, porque como o rio Odiel drena ali as Pirites Alentejanas, aquilo tem a faixa piritosa, quero dizer, até ali essa parte do Rio Tinto já é Espanha, mas fica com aquela cor meio ocre, natural, e de repente começamos a entrar em áreas na área do lince, de repente temos turfeiras, com plantas de turfeira atlânticas típicas. Essas áreas estão todas em regressão. Eu estive lá no verão passado, e aos 2 metros não encontrei água. Bem, quando eu não tenho água aos 2 metros, temos um problema. E basta ver o que está a acontecer. A própria Convenção de Ramsar, há uns anos, já desclassificou Doñana para sítio Montreux, e não sei se não vai haver mais desclassificações. E os alertas da CEO em Espanha estão a ser praticamente mensais, porque de facto Doñana tem que ser salva, não é? É uma meca da biodiversidade que está a ficar sem água, basicamente. E não é só o clima, claro que não. Portanto, esse trabalho sim está no calha, mas numa próxima calenda grega, que não existia, não é? Tem que ser uma calenda romana, mas pronto. No próximo verão, talvez. Pelo menos em alguns sítios, sim, queríamos fazer isso. Diana Pereira levantou a mão. Só me esqueci de responder uma coisa. Sim, a parte histórica é fundamental. Agora, atenção, pode ser nos dois lados. Pode haver uma drenagem histórica, como houve no Pinhal de Leiria e noutros sítios, ou ali a região de lado dos Frades, aquela depressão da Pederneira, que está muito bem estudada pelo pessoal de Geologia, tem de facto essa assinatura de drenagens antigas. Porém, já do tempo dos romanos, houve turfeiras de origem antrópica. Elas estão muito bem estudadas na Galiza, por exemplo. Portanto, pode ser nos dois sentidos, mas sim, tem que se ler o sinal histórico sempre possível. E peço desculpa à Diana. Diana, se quiser ligar o seu micro. Ok, boa tarde. Estão-me a ouvir? Estão-me a ouvir? Sim. Ok. Antes de mais, parabéns, Miguel, excelente apresentação mesmo, muito útil e com muita informação e com muito trabalho, porque também algumas coisas até desconhecia. A minha questão é um bocadinho mais um desafio, também tendo em conta todas estas novas metas, quer com a nova lei de restauro, que estabelece metas ambiciosas para a recuperação de habitats degradados, que incluem as terfeiras, e como sabes, o restauro de uma terfeira pode levar até décadas para recuperar plenamente as suas funções ecológicas. A minha questão é mais no sentido que como é que podemos de alguma maneira estabelecer aqui metas intermédias para podermos avaliar o progresso dos restauros que vamos fazer, até porque até chegarmos ao final será algo que vai demorar se calhar centenas de anos, não é? E também de que forma seria possível pensar-se, elaborar um plano de monitorização faseado, mas que demonstre às equipas que fazem ações de restauro no terreno que as ações que estamos a implementar estão a garantir que as metas estão mesmo a ser cumpridas e que estamos a ser efetivos nos trabalhos de restauro que estamos a fazer. Okay. Não sei se a minha pergunta fez sentido, mas acho que percebeste onde é que queres chegar. Todo. Okay. Todo sentido. Eu diria que sim, que desenhar quer um plano de prazos, quer alguns indicadores, é fundamental. Agora, a questão é que ele vai variar um bocadinho regionalmente. Por exemplo, nos Açores, pensamos no Pico da Vara ou noutros locais onde tem feito restauro, este caso em São Miguel, mas nas outras ilhas também tem feito algumas ações. Ali uma boa medida é perceber se a água cresce rapidamente, quando se restaura a hidrologia do local, removem-se as criptomérias e, por exemplo, a ocorrência. Nós vamos tentar plantar algumas espécies de esfagnos. Passado algum tempo, será que a biodiversidade aumentou? Podemos usar índices como o Shannon ou outros, ou apenas um índice geral de riqueza específica para tentar perceber. A máquina voltou a funcionar e outra clássica é medir o tipo de turfa se ele tiver a ser criado. Por exemplo, nos Açores é um caso clássico. É muito mais rápido o esfagno nos Açores, sobretudo o capilifolium e o outro, não sei se é o palustre, cria muito mais rapidamente, logo centímetros de turfa, do que se não tivesse havido a ação de restauro. Parece que a natureza está a aproveitar a nossa boleia e a rapidamente recomeçar a pôr o funcionamento destas maquinazinhas que são as turfeiras em funcionamento. Como é que eu diria isto então? Portanto, primeira coisa, a água tem de voltar ao sítio. E esse é um dos problemas, vimos-lo historicamente. Nós temos uma tentação incrível para drenar.
Nós quando vemos água, uma das primeiras coisas, isto é bonito e tal, mas se for o meu terreno, não quero água aqui, vou drená-la. Porque isto traz mosquitos e à noite não sei o quê e tal, vou drenar isto. E porque quero cultivar, quero fazer qualquer coisa. Portanto, estar lá a água, garantir que a água está. Aquilo que falávamos há pouco do piezómetro, pode ser uma forma de perceber se o aquífero está em bom estado ou, pelo contrário, continua em depleção. E a ocorrência de certas espécies, algumas induzida por nós, podemos fazer a introdução. Aqui para o continente, eu diria, falaria já em 20 ou 30 espécies que estão mesmo, viu-se do esforço da lista vermelha, estão mesmo a precisar disto. E quase que apetece ir para o campo amanhã fazer isto. Mas, por outro lado, isto deve obedecer primeiro a um esquema pensado. Nós temos que pensar primeiro o que é que nós queremos. Que área queremos restaurar, em que região é que estamos e que espécies. E tentar evitar a poluição genética, claro. Portanto, tentar que a fonte genética da nossa nova população seja ali ao lado e que seja uma espécie adaptada à torfeira. Não sei se consegui responder mais ou menos, Sim, mas sim. sim, eu diria que era muito importante definir regionalmente um plano de restauro, que estão, aliás, a fazer isto em certos sítios da Europa já, Pois. nomeadamente na Irlanda, com muito bons resultados. Obrigada. Obrigada, Diana. O Luís Manuel pergunta: como suspeitar que estamos perante uma torfeira e o que fazer perante esta suspeita? Ora bem, não é preciso. O que fazer? A primeira coisa é apreciar. Às vezes as coisas ónticas só têm valor só por si, portanto, só apreciar o valor natural já vale a pena. Depois, tentar imaginar a história, como é que ela se formou. Como eu dizia, muitos deles têm séculos de existência, provavelmente foi formada com outro clima, quando estavam outras pessoas a viver na região onde ela está, e por vários milagres, por várias razões, sobreviveu até hoje. Portanto, só isso já vale a pena. Como detectar? O clássico é a cor do que nós chamamos solo, mas atenção que turfas não é bem solo. Há uma cisão muito grande entre ciências do solo e a peatland sciences, se quiserem, que um é meio deposicional, o outro é pós-deposicional. Portanto, enfim, não vamos meter nessa confusão hoje. Claro que para as ciências do solo, uma turfa pode ser um componente de um solo orgânico, seja ele um histossolo ou um solo orgânico de outro tipo, mas aqui o que nos interessa mesmo é cor do solo. As espécies indicadoras podem ser um fortíssimo indicador, é como se tivéssemos lá termómetrozinhos e higrómetros e tudo a medir aquilo. E o que é que pode ser mais? A organização da paisagem. Portanto, eu diria que uma área relativamente aplanada, alagadiça, um atoleiro, pode provavelmente ser uma área com, se não for uma turfeira, é provavelmente uma área com grande acumulação de matéria orgânica, de outra origem, porque a turfa tem que ser formada in situ, não é um sedimento, é um sedentato. Mas pode ser matéria orgânica vinda do outro lado e que está a ser transportada para ali, está ali a acumular-se. E, portanto, não deixa de ter também algum interesse de um ponto de vista conservacionista. Mas diria que portanto, cor do substrato, para não falarmos em solo nem em turfa, cor do substrato, espécies indicadoras, alagamento permanente também, e geomorfologia compatível, eu diria que estes serão os sinais primeiros. E às vezes o cheiro também, por causa dos tais gases que estão ali a ser libertados, é frequente nas zonas úmidas estarem a fazer este papel. E mosquitos, claro, se tiver mosquitos também pode ser sinal disso. Nós no campo, em qualquer saída de excursão disto, temos que andar sempre com o protetor, porque não dá. Então no centro da Europa e no norte, então é horrível. Só é pura e simplesmente devorada. Relembrar que nós vamos enviar depois o contacto de e-mail do Miguel, portanto, os nossos participantes depois também poderão, se surgirem dúvidas e questões mais pertinentes no pós este evento, contactar diretamente o Miguel, creio que ele tem todo o gosto depois, eventualmente, de algum esclarecimento adicional. Aqui o comentário que pergunta do Domingos Carneiro diz-nos o seguinte: sendo possuidor de uma torfeira nas margens de uma ribeira com um comprimento de aproximadamente 600 metros e área de 1 hectare, constate que de ano para ano, pese embora os esforços para evitá-lo, está a ser tomada por salgueiros e ailantos. A minha questão é saber se há alguma forma ou incentivo de apoio à manutenção da torfeira. Para já o que tenho feito é com recurso à retroescavadora ir arrancando as invasoras atrás mencionadas. Se sim, qual é a entidade que pode de alguma forma orientar no sentido da preservação da torfeira? Eu, entretanto, deixa-me só dizer-te, Miguel, Domingos, se não puder responder, o Domingos partilhou antes aqui um link do Geoparque Litoral de Viana.
e que Ok. faz a referência aqui às trofeiras das Chãs da Arga. Não sei se é este Conheço muito o bem. local que está a Sim, sim, falar sim, em sim. concreto, A mas Serra da Arga puder-me tem dar-nos trofeiras indicações espetaculares. só para localizar aqui o Miguel, que poderá Sim, sim. ajudar aqui na resposta. Posso, com certeza. Bom, Domingos, apetecia-me pegar neste caso e ir falar com aqueles senhores na última revisão do PEPAC, em que as medidas as agroambientais e outras medidas que lá havia para compensação destes casos estiveram mesmo à porta, aquilo esteve mesmo no corredor para ser aprovado. E não foi porque, sobretudo por causa do Norte da Europa, porque reparem, ainda há países no Norte da Europa, um dos quais é a Suécia e na Finlândia também há um pouquinho, mas a Suécia e os Bálticos, que ainda exploram turfas. E, portanto, como ainda exploram turfas para a horticultura, para fuel, enfim, para outros usos, mas sobretudo para estes dois, ainda não foi desta que passou. Porque já lá devia estar. Já lá devia estar. Tomara nós temos muitos domingos que têm esta preocupação, porque a turfeira não só não faz mal nenhum estar lá, como ainda por cima está a fazer bem. Pode ser que ainda no nosso tempo de vida estes serviços de ecossistemas venham a ser remunerados, como hoje em dia nós remuneramos outras coisas que temos na nossa vida. Nós antigamente não precisávamos de telemóveis para viver, ainda sou desse tempo e não vivíamos menos felizes do que hoje. Quer dizer, as coisas têm valor porque nós lhes damos valor. Pode ser que um dia estes habitats sejam como ter uma casa forte de um banco, onde estão realmente quem tem isto tem muito valor. É como ter um terreno com vista para o mar ou outra coisa. Que hoje em dia damos valor, mas outrora não dávamos muito. O que é que se pode fazer? Bom, o Highlands é terrível, não é? O grupo de invasoras de Coimbra, ao qual eu também, enfim, também pertenço assim lateralmente, tem uma série de indicações para espécie a espécie e está lá para o Highlands Altíssima. É terrível, é uma invasora terrível, bastante difícil de erradicar e consegue de facto entrar ela entra em todo lado. Cheguei a vê-la em Espanha em sítios esquíssimos e ela também consegue estar. Mas de facto entra nas turfas. Os salgueiros já é outro caso, porque bom, depende da espécie de salgueiros, claro está, mas sei lá, desde a borrazeira preta, o próprio salgueiro branco, conseguem estar em alguns ambientes turfosos, desde que a sua densidade não seja excessiva. Se começarem a ter um comportamento, eu não diria infestante, mas um comportamento em que deixe de haver espaço para outras raridades típicas das turfeiras, sim, talvez controlá-lo um bocadinho, mas não viria daí, diria, perigo maior. Já com a Highlands Altíssima, que salvo erro o nome como é Espantalobos, não é? Já não me lembro. As invasoras têm todos os nomes fantásticos. É espantalobos, é. É, não é? Pronto, isso de facto é uma praga e convinha controlar. Mas se já tivesse a medida do PEPAC em ação, o Domingos teria direito a um dinheirinho para isso. Não havendo isso, bom, eventualmente alguma ONG local ou regional, eu sei que há umas aí no Alto Minho a fazer bom trabalho. Se quiser, depois contacte-me que eu passo os contactos, com todo o gosto. E nós ainda um dia, também não me custa nada tirar um bocadinho e ir aí dar cabo de umas Atlantes e de umas coisas. Se faz com prazer. Mas posso sempre. Tenho aí colegas que moram perto e seguramente organizar uma ação de voluntariado ou outra que possam ajudar. Falo com todo o gosto. Muito obrigada, Domingos. Também aqui para partilhar aqui da informação e pela pergunta. O Frederico Leite agradece a apresentação, aliás, partilhar também aqui contigo, Miguel, a gratidão dos nossos participantes aqui pela partilha que tem estado a fazer. Ele pergunta: vale a pena em zonas nas quais há alguma pressão de gado controlá-la sempre que possível? Isto numa perspectiva de restauro? Numa zona de turfeiras. Eu diria que essa faz lembrar a fase do Paracelso, que é tudo é veneno, depende da quantidade, não é? Vamos ver uma coisa, e desde os estudos do Carlos Aguiar, outras pessoas que se têm dedicado muito a pastagens e ao papel ancestral do gado, sobretudo desde o Neolítico, vimos há bocado as migrações, e portanto, quando começa a haver sedentarismo, começa a haver também domesticação do gado, e o gado está a interagir com ambientes turfosos aqui no noroeste da península, e não só no noroeste, mesmo no sul, já há alguns milénios. E eu diria que é muito raro, à nossa latitude, nós estarmos a falar de habitats puramente naturais, prístinos. Isto praticamente não existe. Quase tudo é semi-natural, quando não profundamente antropizado. E nem por isso alguns deixam de ter muita biodiversidade. Portanto, não há, em princípio, um mal em o gado entrar. Evidentemente que a compactação do solo pode ser um efeito pernicioso, sobretudo se as vacas estiverem sempre, eu em Espanha vi muito isto, se elas estiverem sempre no mesmo local, sim,
pode, nomeadamente associado à secura, depois uma vez compactando aquele solo, ele já não tem lá ar dentro e de facto estamos ali a evitar que a água esteja em contato com as turfas deixam de estar protegidas e isso a médio prazo vai começar a degradar o ecossistema. Mas, portanto, tirando isso, ou algum excesso de consumo de plantas que a gente quer proteger num determinado local, eu vejo, por exemplo, plantas como a genciana e outras beneficiam frequentemente, sobretudo quando há muita Molinha cerúlea ou outras, que entra algum gado, mas diria que é ir vigiando, deixando entrar o gado, tentar que ele não esteja sempre no mesmo sítio e se calhar haver ali umas areazinhas, quando tiver umas raridades, tentar que elas não pastem aí. Mas caso contrário, eu acho que até é benéfico a entrada do gado. Pelo menos pelo que tenho visto, fomenta muito a biodiversidade. Mas lá está, depende dos casos. Claro que o gado ovino tem outro tipo de peso. É curioso que as raças autóctones têm um comportamento, por exemplo, isso no Life Maronesas fizeram alguns ensaios com isso, e de facto é um gado que reage muito bem à preservação destes ecossistemas de montanha, estes tais brejos, as charnecas úmidas, esses habitats parecem beneficiar da presença deste gado. A turfeira, que muitas vezes está ali numa área um bocadinho mais aplanada, onde há uma acumulação de turfa, às vezes ao lado de um lameiro, às vezes ao lado de um brejo, de um freixial, não digo que tenha que se ficar prejudicada pela entrada do gado. Depende da quantidade e depende do tempo de permanência. Claro que o aporte de nutrientes pelas excreções, se for sempre no mesmo sítio, não vai ser bom. Mas isso até se via muito no nosso noroeste, que muitas vezes isso depois era lavado e ia até fertilizar alguns terrenos, sobretudo naqueles solos graníticos que são muito pobres. Era até uma forma de na comunidade se distribuir fertilizante por todos. Portanto, havia turfeiras, havia áreas para cultivar, havia uma certa organização da paisagem. Hoje, um dos maiores problemas é o abandono do campo. Portanto, ao haver abandono, por vezes pode haver um certo desregramento de alguma pastorícia que possa pontualmente ser prejudicial num caso ou noutro. Mas não me preocuparia muito. Está longe nada a ver, por exemplo, com o problema da drenagem ou do mau uso do solo, de outro tipo. No seguimento aqui desta questão aqui do gado, o Horácio Faria pergunta o seguinte: diz, parabéns pela excelente intervenção sobre as tão esquecidas turfeiras no ordenamento do território e conservação da natureza em Portugal, nos locais onde existem grandes concentrações de equídeos, concretamente garranos, como por exemplo na Serra de Santa Luzia, em Viana do Castelo, com cerca de 400 animais. Entendo que as turfeiras existentes nesta serra podem estar em risco face à elevada densidade destes mamíferos? Lá está, volta a ser, aqui estamos claramente já numa questão espacial. Vai depender muito de onde é que eles se concentrem. Eu presumo, normalmente o garrano anda solto, não é? Tem ali, pode haver às vezes até uma área vedada muito vasta, mas portanto eles tendem a escolher eles próprios onde é que tem pasto fresco, vão circulando. Já é um gado com algum peso, portanto tem áreas de turfeiras mais. Por exemplo, reparem, se eu estiver a fazer restauro, se calhar resguardava a área durante algum tempo, por exemplo, que é para que a compactação não dê cabo daquela área que eu estou a tentar, onde eu estou a inserir o Sphagnum palustro, o Sphagnum capitulatum, o Sphagnum fallax, todos esses esfagnos espetaculares, o rubelo. Portanto, há sítios onde eu tentaria que o gado não entrasse. Agora, se estivermos a falar de uma turfeira um bocadinho mais madura, dentro de um mosaico, e elas normalmente à nossa latitude estão em mosaico, e não na Finlândia ou na Suécia, onde temos de ter uma região quase inteira que é uma turfeira, mas elas aqui estão em mosaico, eu diria que se tudo funcionar bem, elas em princípio sobrevivem. Mas lá está, vai depender de. Imaginemos, por exemplo, que há ali uma alteração do uso do solo e que os garranos deixam de ter tanto espaço e começam a estar mais concentrados sempre nos mesmos sítios. Aí já pode ser problemático. Não tanto pelo excesso de pastagem, mas sim pisoteio e input de nutrientes via excrementos, são sempre no mesmo sítio. Estaremos a fertilizar, claro. E que não é. Em meios oligotróficos não é assim a coisa mais saudável. Obrigada, Horácio. Susana Bastos, considera que os planos de fogo controlado aplicados em algumas serras, exemplo, Serra da Freita, podem ter impacto nas turfeiras? Pelo que vou verificando, os técnicos estão a aplicar fogo no Habitat 4030. Ok. Pois, eu teria bastante cuidado. Fogo controlado é essencial na gestão da paisagem. Portanto, nós, sobretudo por causa da diminuição do combustível, que num país com os problemas de incêndios que temos tido. Já agora, só uma curiosidade para todo o auditório. A nossa latitude é mais a floresta que arde, mas, por exemplo, na Bielorrússia, na Rússia, na Ucrânia,
Por exemplo, a região de Chernobyl é toda ela uma grande turfeira. Aí o grande inimigo das pessoas e que causa grandes incêndios é a drenagem das turfeiras, porque é a terra que arde, não são as árvores. E, portanto, eu lembro que em 2010 tiveram imensos problemas em Moscovo, os aviões não conseguiam aterrar, porque os incêndios nas turfeiras à volta de Moscovo tornavam a atmosfera completamente irrespirável. Mas, portanto, são problemas de outras latitudes. Normalmente aqui aconteceu nas tábuas da Daimiel, no Parque Natural Nacional das Tábuas da Daimiel, na Bacia do Guadiana. Isto aconteceu em 2007, 2008. Há umas infografias do El País, em Espanha, a mostrar como é que uma turfeira arde. E imaginem a terra arder por baixo, isto pode durar meses e não se consegue apagar. Mas o nosso problema dos incêndios. Reparem, as cinzas são fertilizante, eram usados no campo como fertilizante. Se formos fertilizar a turfeira, estamos claramente a mudar-lhe o pH, a dar nutrientes a plantas transgressivas que vão aproveitar logo a oportunidade para entrar, e se calhar vamos começar com transgressivas nativas, nem estou a falar em invasoras. Vai começar a haver mais sitisos, vai entrar a Calluna vulgaris com muito mais força, e a da altura, um sítio onde eu tinha ali um rosário de espécies raras, vai começar a ficar apertadinho e a desaparecer. Portanto, na aplicação de fogo controlado, tentar que os resíduos, a saber, as cinzas, não sejam canalizados para estas áreas turfosas. A Serra da Freita tem turfeiras lindíssimas. Portanto, com esse cuidado, eu deixaria arder, se calhar, por patches, não é? Por fragmentos na paisagem, tentando que a turfeira tenha sempre a sua área mais ou menos intocada e que as cinzas não vão para dentro da área turfosa. Portanto, se houver ali uma linha de água que a escoe para mais longe, ótimo. Ou então, bom, como é que se faz? Se calhar fazer manchas de queima mais pequenas de ano para ano, tentando que não fique material disponível para depois a chuva arrastar para dentro da turfeira as cinzas. Seria o único cuidado. O resto não diria que não é muito problemático. E o fogo também vai dar oportunidade, se calhar, a outras coisas raras, também para terem algum espaço ao sol. E, portanto, pode ser um pau de dois bicos. Controlando os resíduos do fogo, eu diria que a turfeira está safa. Se é que se pode dizer assim, mas pronto. Muito obrigada. Muito obrigada à Susana e muito obrigada a todos os participantes que colocaram as suas questões e que estiveram aqui presentes. Mais uma vez, agradecer ao Miguel, que terá depois a oportunidade de ler todos os comentários e os agradecimentos aqui também na nossa conversa. Obrigada, Miguel, por nos teres trazido aqui este interessantíssimo tema e por nos ter dado aqui uma visão assim mais abrangente dos locais em Portugal que têm este ecossistema e especificamente aqui também no Alentejo, e agradecer-vos também mais uma vez a presença, lembrarmos que daqui a 15 dias estaremos de volta e que o próximo webinar é no dia 5 de março e que será dedicado ao tema o mercado da biodiversidade, o caso de estudo para o ecossistema do Montado, e que vamos deixar aqui no chat, portanto, o acesso ao link para se inscreverem. Muito obrigada mais uma vez a todos. Obrigada, Miguel, e Obrigado até pela breve. oportunidade e obrigado a todos por terem vindo. Obrigada.